Uma boa noite, queridos. Uma boa noite, amados. O nosso Deus, ele é riquíssimo nos seus ensinamentos. Aqui ele quer, ele se manifesta. E aqui ele quer, ele oculta-se. Ele não se faz presente. O senhor, a senhora que serve a Jesus, que é servo de Deus, entende do que nós estamos falando. Ou o senhor e a senhora acham que Deus vai se revelar a todo mundo de uma forma nítida, como se revelou para Estevão no caminho de Damasco, como se revelou para Moisés na sarça que pegava fogo no deserto. Não, irmão. Ele é Deus. A quem ele quer, ele se manifesta. E aos olhos de muitos ele está em oculto, mas ele continua sendo Deus. Ele continua trabalhando em nosso favor, tanto para aqueles que ele se manifesta, para que seja seu enviado, seu escolhido, como Paulo, como Moisés, como o próprio Daniel na Babilônia, como aquele a qual ele não se manifesta, mas está presente. E o que nos interessa e o que nos importa é que Deus esteja presente na nossa vida. Então nós temos que ter cuidado com o que vamos dizer. Temos que ter cuidado com as nossas obras, porque o dom da nossa vida está presente. Ô glória! Note bem, meu queridos e querida, quero trazer aqui a memória. Quero trazer à nossa memória o livro de João. João capítulo 13, o versículo 26. Estava Jesus com seus discípulos. Estava se aproximando a hora dele ser crucificado, a hora da sua morte. E entre os 12 tinha um que o ia trair. Esse um era discípulo. Esse um que o traiu também foi Jesus que escolheu. Esse um que o entregou nas mãos dos homens para crucificá-lo, Jesus também o amou, mesmo sabendo que ele o entregaria para a morte. Jesus é extraordinário. Se temos que imitar alguém, vamos imitar a Jesus. O senhor e a senhora não vai ver em versículo e em capítulo algum Jesus tratando Judas Iscariote com ignorância, desprezando, ou tirando do ombro dele a bolsa, que ele era um tesoureiro. Era ele que era o responsável pelas ofertas, pelo dízimo que entrava. Você não vê Jesus ameaçando, dizendo que ia passar o carro dele para um outro discípulo. Muito pelo contrário. A Bíblia diz que Jesus o amou e o amou até a morte. Oh, glória! Jesus não abre mão de você. Independente do teu propósito, independente da sua ideologia, Jesus continua te amando. Oh, glória! Note bem, queridos e queridas, João capítulo de número 26, João capítulo de número 13, versículo 26. Livro de João, o capítulo é o 13, o versículo 26. Jesus respondeu. Jesus tem resposta para nossas perguntas. Jesus respondeu: é aquele a quem eu der o bocado molhado. E, molhando o bocado, o deu a Judas Iscariote, o Simão. Jesus respondeu: é aquele a quem eu der o bocado molhado. E molhando ele o bocado, deu a Judas Iscariote. Deu ajuda, Simão. Note bem, queridos e queridas, o que é que Jesus respondeu? O versículo 26 diz que ele respondeu. Ele respondeu a pergunta de quem? A pergunta de João. João se inclinou, diz a Bíblia no versículo acima, sobre o ombro do seu amigo chamado Jesus.
E o discípulo que estava ao redor perto fez sinalizou para João, para ele perguntar ao mestre, que ele estava com a cabeça reclinada, quem era o traidor, quem era o homem que o trairia. E João fez essa pergunta a Jesus no versículo de número 25. E inclinando-se ele sobre o peito de Jesus, disse-lhe, Senhor, quem é que vai te trair? Senhor, quem é que vai te entregar para a morte? Jesus respondendo, é aquele a quem eu der o bocado molhado. E molhando o bocado, deu a Judas Iscariote. Essa mensagem eu quero deixar para mim. O que era o bocado molhado, irmão Nelson? O que era o bocado molhado? Nas festas judaicas, tinha uma tradição que aquele que o mestre molhasse um pedaço de pão e desse, ele era o mais especial. Ele era a segunda pessoa depois do anfitrião, do dono da festa. Então o que Jesus quis mostrar? Que Judas ainda era especial. Que para Judas ainda tinha arrependimento. Esse bocado molhado, esse pedaço de pão que ele molhou e deu, era a única oportunidade para Judas se arrepender da traição. E tem pessoas assim entre nós, que nós damos a oportunidade, nós estimamos honra, mas mesmo assim eles não se arrependem. Ele continua nos crucificando, nos matando aos poucos, com desprezo, com a fofoca, com a mentira. Meu irmão, e não foi diferente no tempo de Jesus. Note bem, o que é um bocado molhado? O ato de Jesus dar o pedaço de pão molhado a Judas era sem dúvida um apelo final para este abandonar o seu pecado. Judas, no entanto, recusou-se a mudar de ideia. Tem pessoas assim, recusando a mudar de ideia. Muda a sua ideia de perseguir o teu irmão. Muda essa ideia de você não dar mais oportunidade para o seu irmão, porque ele não preenche o teu requisito. Judas Iscariota, Judas Simão, ele preenchia o requisito. Presta atenção, meu irmão. Ele não era o traidor. Mesmo assim, Jesus não deu a ele a oportunidade até o final. Alguém te traiu? Alguém te entregou na mão dos fariseus? E por que você persegue essa mulher? E por que você persegue esse homem que está fazendo aquilo que Deus o vocacionou? Ela está fazendo aquilo que Deus o comissionou a ela como mulher de Deus. E o Senhor e a senhora perseguem ela porque tem um cargo eclesiástico. Porque se acha, irmão, nesse direito. Cuidado com o bocado molhado. Cuidado com esse pão que o Senhor está tomando na Santa Ceia, molhando nesse cálicezinho de vinho. Cuidado! Porque Satanás entrou no corpo de Judas depois que ele pegou o bocado molhado. A Bíblia diz que aquele que come da minha carne e bebe do meu sangue indignamente, come e bebe para sua própria condenação. E tem mais, diz que é por isso que tem muitas pessoas fracas, doentes e pessoas que até dormem, porque tem comido e bebido de forma indigna, fazendo aquilo que Judas está fazendo, fazendo aquilo que Judas vinha fazendo, fazendo aquilo que Judas fez, traindo, nos entregando na mão daqueles que querem nos crucificar, na nossa oportunidade, na nossa vocação, na nossa chamada. E quantas pessoas
nos nossos dias, nas assembleias, tem sido crucificado dessa forma injusta. E há pessoas como Judas participando do bocado molhado, do pão, do vinho do Senhor. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus tenha compaixão de nós. Note bem, querido. Nem toda lágrima significa arrependimento. Tem lágrima de comoção. Tem lágrima de ira. Tem lágrimas, irmão, que é apenas para te trazer compaixão. A lágrima de arrependimento é aquela que você muda a sua atitude, muda a sua obra. Que Deus tenha misericórdia. A Bíblia diz que Judas saiu depois que Jesus foi preso e chorou muitíssimo, mas não se arrependeu. Cuidado com essa sua lágrima, que não te traz o arrependimento. E está crucificando o seu irmão, a sua irmã. Está crucificando a sua esposa, o seu esposo. Está crucificando os seus filhos, ó pais. Está crucificando os seus pais, ó filho. Está crucificando os seus pastores, ó ovelha. Está crucificando as suas ovelhas, ó pastor. Cuidado com o bocado molhado, que é o pão e o sangue do cordeiro. Que Deus nos abençoe. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Ô glória!